Fala pessoal, beleza? Tudo certo, tudo tranquilo? Gente, vamos para mais uma aula nossa aqui, tá? Dentro dessa aula a gente vai falar um pouquinho aí sobre informática para concurso público, beleza? E a análise que a gente vai fazer hoje é em cima de uma prova da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Essa prova que a gente vai fazer a análise, ela é de 2018. Lembrando o seguinte, a gente não vai fazer a análise da prova inteira, a gente vai fazer a análise da parte de informática para concurso público. Beleza? Então, ó, acompanha na tela comigo. Essa prova é de 2018, como eu falei, tá? A banca utilizada foi a VUNESP, que é geralmente quem faz as bancadas da Polícia Militar. E nós vamos ir direto para a parte da informática, beleza? Hoje a parte da informática, gente, tem um peso gigantesco aí, né? Na composição da nota como um todo. É super importante que a parte da informática também seja levada em consideração aí para estudar. Tá bom? Então, ó, aqui a gente vai iniciar as questões, passando rapidão por cima desses questionários. Vocês vão ver que na maioria das perguntas é relacionado à parte de Excel e Word. Então, assim, o pacote Office inteiro é relacionado aí dentro da Polícia Militar, tá bom? Então, vamos lá já iniciar para fazer essa construção. Vou só mudar aqui para nossa lousa para facilitar. Então a pergunta que a gente vai começar analisando é essa, número 45, tá? Então dentro da número 45 vai estar marcado assim pra gente, ó. Tem-se a seguinte planilha, criada no Microsoft Excel 2010 em sua configuração original. Então aqui a gente analisa o seguinte, primeira coisa, qual a versão do Excel que está sendo usada, 2010, né? Hoje a gente já tem 2013, 2016, 2018, 2021 e agora o Office 365, que é esse online aí, o mais popular, tá bom? Beleza, por que é importante a gente analisar a versão do Excel aqui, a versão que a gente está trabalhando? Porque de uma versão para outra existem algumas pequenas alterações, tá bom? Então a gente faz a análise e verifica se essa versão vai ter influência na nossa questão, tá bom? Então é isso que a gente vai analisar aqui. Nesse caso, ele está falando que eu estou usando uma configuração original, ou seja, não teve modificação na estrutura. E o que ele quer saber? Existe essa planilha que está montada e ele quer saber o seguinte, ó. Um usuário selecionou as células A1 até a B5 e pressionou o Ctrl C. Em seguida, abriu o bloco de notas do Microsoft Windows 10 em sua configuração padrão e pressionou as teclas Ctrl V, tá? Ação alternativa corretamente, que corresponde àquele resultado. Beleza, então o que ele quer saber? Quando eu apertar o Ctrl C aqui e Ctrl V dentro do bloco de notas, qual que é a visão que eu vou enxergar lá? É isso que ele quer saber, beleza? Então, para isso, a gente precisa entender algumas coisas. Primeira coisa aqui que a gente precisa entender, né? Quais são os atalhos? Para que servem os atalhos Ctrl mais C? Então, primeira coisa que a gente precisa saber. Mas esse é padrão e tal. Mas vamos levar em consideração que alguém aqui ainda não lembra disso, não conhece isso. Então, Ctrl C é um atalho padrão de copiar. Então, eu vou selecionar algumas informações e vou copiar. Então, quando a gente está falando aqui dos atalhos do Ctrl C, eu estou falando diretamente do copiar. Ixi, a setinha ficou estranha ali, mas tudo bem. Do copiar, beleza? E a minha outra parte que eu vou ter aqui também é o Ctrl V. Então, CTRL mais V. Significa colar, beleza? Então, aqui, ó, eu já vou construindo as ações que foram feitas. Então, a primeira coisa que eu fiz foi uma cópia, depois eu colei. Tá bom? Onde eu colei isso? Eu colei ele no... Deixa eu mudar de cor aqui. Eu colei ele no bloco de notas. Beleza? O que a gente precisa compreender aqui, gente? Quando a gente fala do bloco de notas, a gente está falando de um aplicativo do computador que não é um editor de texto. Ele é um bloco de anotações. Beleza? Então ele nem vai ter muitas configurações para ser feita. Ele é um bloco simples.
O que a gente precisa analisar aqui também dentro do enunciado do questionário? A seguinte situação, ó. Ele fez a cópia das células selecionadas, que foram as células A1 até a célula B5, tá? Então deixa eu modificar um pouquinho a lousa aqui para mim trazer uma outra ideia para vocês aqui, ó, para a gente pensar aqui juntos, tá? Primeira coisa que a gente precisa pensar, o que são células? Quando a gente fala de células no Excel, o que são células, né? A gente chama de células todos esses quadradinhos aqui, tá? Então quando a gente fala desse quadradinho aqui, a gente está chamando de célula. E cada célula possui uma identificação, beleza? Por exemplo, ó, deixa eu clicar nessa célula aqui, ó, nesse quadradinho aqui. Qual que é a identificação desse quadradinho? A identificação dele é D9, beleza? Então, essa célula aqui é identificada pela célula D9. Opa, vamos lá, 9, beleza? D9. Sempre vai ser a letra primeiro, depois o número. Então eu vou identificar essa célula aqui que eu pintei de vermelho pela célula iniciada pela letra e depois pelo número, D9. Tá, por que é importante a gente saber as células? Porque ele disse o seguinte aqui no enunciado, ó. O usuário selecionou as células A5 até. E essa palavrinha aqui, o até, ela é super importante pra gente. Tá bom? Super importante pra gente. Deixa eu dar só uma apagada aqui nas coisas pra gente se localizar melhor, beleza? Tirar e tirar. Certo. Essa palavrinha pra gente aqui, ó, o até, ela é super importante. Por quê? Se no enunciado tiver assim, ó, A1 e B5, então a gente está falando que o usuário selecionou a célula A1 e a célula B5. Então, na verdade, ele teria copiado somente essas duas, tá? Aqui está o até, ou seja, ele está falando que ele selecionou da célula A1 até a célula B5. Então, todo esse espaço aqui foi selecionado. Beleza. Então, ele selecionou todo esse espaço, fez a cópia, abriu o bloco de notas e fez a cola. Tá. Qual que vai ser a estrutura que vai aparecer lá no meu bloco de notas? Vai ser essa primeira? Ou seja, quando eu copiar lá do Excel vai aparecer assim? Quando eu copiar vai aparecer assim? Quando eu copiar vai aparecer na letra D? Ou quando eu copiar vai aparecer na letra E? Como que vai aparecer? Vamos lá. Então a gente vai descartando aqui por eliminação. Primeira coisa que a gente precisa entender, a estrutura do Excel. Lembra que eu falei para vocês que eles são feitos de célula, né? Essa célula possui uma identificação e além disso ela é feito de colunas e linhas, beleza? Então quando o Excel faz uma cópia de um documento, ele vai copiar esse documento dentro da estrutura da célula e ele vai copiar esse documento no formato de colunas e linhas, beleza? Então vamos para cá, deixa eu diminuir aqui, me localizar lá nas alternativas, beleza? Dentro das nossas alternativas, a gente vai ter essa primeira está no formato de colunas e linhas? Não, ela está só no formato de linhas, então não, beleza? Essa terceira aqui, a letra D, ela está no formato de colunas e linhas? Não, ela está no formato totalmente de linhas. Nada a ver, beleza? Nada a ver com a gente aqui, certo? Quando eu copiar aqui, ó, só uma alternativa, ele vai copiar a estrutura do Excel, então as células aqui tudo direitinho? Não, não vai copiar. Essa parte aqui, ó, tanto as estruturas do Excel quanto as linhas, não vão para o bloco de notas. Não vão para o bloco de notas. Beleza? Por quê? Porque o bloco de notas não possui esses recursos de linhas aqui. Mesmo que eu queira escrever alguma coisa aqui no bloco de notas e colocar ele dentro de uma tabela,
Eu não consigo porque ele não tem estrutura, tá bom? Então ele não vai nesse formato. Vai sobrar pra gente aqui essa possibilidade e essa. Porém, eu já meio que dei a resposta, porque é o seguinte, o bloco de notas não possui a estrutura para criar esses pontilhados aqui, ó. Ele não possui. Se a gente abrir aqui um bloco de notas, ó, só para vocês verem, eu não vou ter condições de adicionar tabelas aqui, tá? A minha única possibilidade é uma escrita simples, beleza? Então, eu não vou conseguir colocar essa estrutura. Porém, o Excel ele vai me mandar sempre no formato de colunas e linhas. Então, essa seria a alternativa. Beleza? Vamos colocar isso na prática? Ó, eu já copiei aqui nessa planilha as mesmas informações que estão lá no enunciado. A gente pegar aqui, ó, cadê 45? Se a gente pegar aqui, ó, coloquei lá nome, João, Ana, tudo direitinho, eu já joguei aqui no Excel. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar da célula A1 até a célula B5, que foi o pedido. Lembra que eu falei, se no enunciado tiver na célula A1 e B5, a seleção vai ser dessa forma. Então eu vou selecionar a célula A1 e a célula B5. Mas nesse caso ele falou para eu selecionar tudo, da A1 até a célula B5. Então eu vou selecionar, pressiono as teclas Ctrl C, vou para o bloco de notas e pressiono as teclas Ctrl V. Pronto, é isso aí que vai acontecer no nosso bloco de notas, beleza? Então, gente, parece ser simples, mas a gente precisa ter alguns raciocínios. Por quê? Se aquela planilha fosse copiada para o Word, a estrutura ia mudar totalmente, a gente ia verificar de uma outra forma. Porém, o aplicativo que ele solucionou, que ele solicitou, foi o bloco de notas, beleza? Então, o enunciado aqui faz muita diferença da gente ler e conseguir prestar atenção e verificar de onde vai, para onde vai. Então são alguns detalhes, igual eu mostrei para vocês. A palavrinha até, o que ele está fazendo, Ctrl C, Ctrl V, e para onde ele está mandando, que é para o bloco de notas, tá? Dentro dos enunciados, fica a última dica para a gente encerrar aqui, ele pode aparecer de duas formas aqui quando se fala sobre bloco de notas. Ele pode aparecer com a palavra bloco de notas, tá? Ou ele pode aparecer também com a palavra notepad, assim, ó. Beleza? Funciona da mesma coisa, direciona para a mesma função, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham curtido aí essa aula, tá? Lógico, sempre, a gente está no YouTube, então você já sabe, curte, compartilha, dá um like, comenta bastante, para que esse vídeo possa engajar, possa funcionar, né? Possa motivar a gente a criar vários outros vídeos também e que outras pessoas aí que estão disputando o concurso que possam também analisar e verificar esse conteúdo, beleza? Então, ó, vou postar aqui agora várias opções de aula. A gente está vendo aqui a primeira, né, que são as questões 45, mas a gente tem várias outras que a gente pode acompanhar aí juntos, tá bom? Então segue aqui, mantém firme para a gente verificar as outras. Valeu, até mais!